Meu nome é Igor, eu faço parte da membresia da CCR e hoje eu sou encarregado de trazer uma mensagem que vem diretamente dos céus para o coração de cada uma de vocês essa noite. Essa noite eu senti a necessidade de falar de um tema que tem me incomodado há algum tempo, que é a necessidade de não nos apegarmos aos padrões desse século e renovarmos a nossa mente. Para isso, o texto base da nossa ministração está em Romanos 12:2. Vamos à leitura? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Paizinho, elimine todas as nossas distrações, que todas as nossas preocupações nos nossos ambientes seculares, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nossos problemas familiares, Paizinho, tudo isso fique da porta para fora, para que aqui dentro nós sejamos transformados pela Tua Palavra. Que os nossos corações sejam terra fértil, Pai, para receber a Tua Palavra e a Tua opinião essa noite. Amém. Irmãos, não precisamos nos ater tanto a dados estatísticos e pesquisas para chegarmos à conclusão de que a nossa geração é a geração mais doente por padrões de beleza comercialmente e socialmente impostos. Trouxe números aqui de 2020 para estarmos falando sobre eles. Em 2020, no Brasil, foram realizados 1.400.000 procedimentos estéticos cirúrgicos. E esses números são somados a 3.500.000 procedimentos estéticos não cirúrgicos, como o botox, preenchimento labial, harmonização facial. A busca majoritária por esses procedimentos é feminina. 90% desses números do ano de 2020 foram buscas por mulheres que retratam uma realidade óbvia, já que são as mulheres que sofrem mais com a pressão social por uma estética e por um padrão de beleza inalcançável. Um estudo realizado no Reino Unido concluiu que o Instagram é a rede social mais tóxica para a autoestima das pessoas. A rede social é abarrotada de filtros e é onde as pessoas buscam, muitas das vezes, mostrar uma realidade distoante da que de fato elas vivem. E tudo isso tem colaborado para que a autoestima de vários jovens tenha sido destruída através dessa rede social. Irmãos, estou trazendo esses números e essa pesquisa para vocês, para nós entendermos que muitas das insatisfações que temos com a nossa própria aparência são propositalmente provocadas por um mercado que tem movimentado bilhões e bilhões de reais todos os anos só no Brasil. Nós também precisamos aqui dividir duas caminhadas. Você tem uma insatisfação pessoal com o seu corpo, com o seu peso, querer correr atrás de melhorias para poder se sentir mais à vontade com ele? Irmãos, não é problema nenhum. O problema está em estabelecer uma relação doentia com a sua própria aparência. Recentemente eu recebi uma visita em casa que se recusou a usar o meu banheiro por conta do espelho que eu tenho nele. Uma pessoa que se recusou a olhar no espelho porque odeia a sua própria aparência. Uma pessoa que é bombardeada pelos padrões desse século e ao perceber que não tem atendido a eles, se odiou. Infelizmente, pessoal, esse caso não é um caso isolado, ele é um caso extremo. Mas dentro do ambiente de igreja, no meu leito familiar, no meu ambiente de trabalho, tenho observado quantas pessoas têm se odiado e têm tido uma relação problemática com a sua própria aparência. E é justamente por saber que os padrões desse século visam nos aborrecer, nos entristecer, nos afastar da vontade de Deus, é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2 que nós não devemos nos apegar aos padrões desse século. E aqui o mais curioso é que o apóstolo Paulo não estava falando necessariamente desses padrões de beleza socialmente impostos que eu estou conversando aqui com vocês. Mas a palavra de Deus, irmãos, é um livro tão maravilhoso, é um livro tão perfeito, que ele vai se atualizando com o passar dos séculos. E o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2 se encaixa perfeitamente na situação sobre a qual eu estou trazendo aqui para vocês essa noite.
Justamente por saber que os padrões desse século visam nos aborrecer, é que a palavra de Deus diz: renove a sua mente, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da minha palavra. Porque quando eu medito na palavra, eu entendo a relação que eu tenho com Deus, uma relação de pai e filho, uma relação de um Deus todo-poderoso que me olha com um olhar de graça. E quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, não me importa mais o que os padrões desse século dizem sobre o tamanho do meu nariz, tamanho da minha orelha, quantos quilos eu peso na balança ou quantos quilos eu levanto no supino reto. O que importa é ser conhecido de Deus. O que importa é ser amigo de Jesus. E os padrões desse século já não me importam mais. Nós, enquanto seres humanos, sentimos a necessidade de sermos validados pelo externo. E a proposta que eu tenho para te fazer essa noite, minha amiga, meu amigo, é: por quem você quer ser validado? Pelos padrões desse século que visam constantemente te deixar aborrecido com a sua própria aparência para movimentar uma indústria, ou por um Deus todo-poderoso que te olha: eis aí minha filha amada, eis aí meu filho amado. Quando nos vê assim, reunidos em igreja, Ele diz: eis aí a minha imagem e semelhança. Façamos as nossas escolhas, irmãos. Bom, já conversei aqui com vocês sobre uma guerra externa, essa necessidade de sermos validados pelo externo. Hora de falar sobre um conflito que todos nós aqui vivemos no nosso íntimo. Eu, particularmente, irmãos, convivo muito com os pensamentos intrusivos de: eu não posso, eu não consigo, isso é demais para mim. E às vezes essas vozes fazem barulhos maiores do que deveriam fazer. E aí eu também não sei se é porque eu tive uma infância super protegida. Meus pais me criaram de uma forma super protegida, e eu não os culpo, porque eles quiseram me dar a infância que infelizmente eles não puderam ter, porque tiveram que trabalhar cedo. Mas eu cresci, e aí eu virei um adulto extremamente medroso. E aí eu lembro que eu perdi muitas oportunidades, muito boas, pelos pensamentos de incapacidade. E aí eu era afastado dos caminhos de Jesus, e eu buscava muito encontrar força na internet, nos livros de autoajuda, na reprogramação neurolinguística. Ficava de frente do espelho falando: eu quero, eu posso, eu consigo. E tudo isso era inútil, irmãos. Isso era inútil porque eu estava procurando força em mim, sem entender quem de fato é o provedor de toda coragem, o provedor de toda força, quem é um Deus que abre e fecha portas. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu não sei se a pastora vai conseguir colocar na tela. Não está dando certo, né, pastora? Mas vamos abrir aí na Bíblia ou no aplicativo, Filipenses 4:8. Eu tenho aqui anotado no meu papel, mas vou aguardar vocês acharem. Filipenses 4:8. Quando vocês acharem, digam um amém. Filipenses 4:8, então. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é: gerencie os seus pensamentos. O pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop faz uma reflexão muito boa sobre esse versículo. Nós temos que gerenciar os nossos pensamentos, e meu papel voou, coisas do ao vivo. Só um minutinho. Nós devemos gerenciar os nossos pensamentos para que eles não virem emoções. Pois a partir do momento que os nossos pensamentos viram emoções, eles comandam nossas atitudes. Então, quando vier o pensamento de incapacidade, irmão, medite sobre ele. Há amor, há louvor, vai gerar vida? Vai gerar alguma reflexão? Não? Não, então nisso eu não tenho que ater os meus pensamentos. Nisso eu não tenho que focar os meus pensamentos. Antes que esses pensamentos negativos tomem as minhas emoções, para que assim eles não tomem também as minhas atitudes. E o processo inverso tem que ser com os pensamentos de boa fama, com os pensamentos de amor. É nele que nós devemos meditar. Amém, irmãos? Chegamos à conclusão da palavra que o Senhor me entregou para estar dividindo com essa casa.
E eu convido essa igreja, eu convido quem nos assiste a trocar as redes sociais, a trocar os padrões desse século pela opinião de Deus, pela palavra de Deus. Perdão, irmãos. Não, estou de boa. João 8,32 diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade é que nós somos filhos amados de um Deus todo-poderoso, um Deus que nos diz: medita na minha verdade, medita na minha palavra, e aí você vai experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade, a minha perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Elisângela, por gentileza. Para que assim nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. O livro de Juízes nos conta a história de Gideão, em um contexto em que Israel tinha problemas com os midianitas, e eles precisavam de alguém para liderar o movimento. E Gideão se considerava o menor de sua linhagem, e Gideão se considerava da menor tribo de Israel. E para os padrões daquele século, talvez até para ele mesmo, o Senhor escolheria uma pessoa acostumada a guerrear, uma pessoa que é acostumada a liderar conflitos. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: homem corajoso. A história de Davi semelhante. Obrigado, minha irmã. Bate o vento, a garganta da gente vai secando. Amém. Obrigado, irmãos. Para a sua própria família, Davi jamais seria rei. Mas para o Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele governou multidões. Então, irmãos, eu não sei o que vocês têm pensado sobre si. John, eu não sei o que você tem pensado sobre si. Mas a verdade de Deus diz: eu capacito. Enquanto o homem olha com um olhar de meritocracia, eu olho com um olhar de graça. Porque enquanto os padrões desse século dizem: mas a Márcia, pastora, a Elisângela, obreira, a Lídia, presbítera e discipuladora, enquanto os padrões desse século nos olham com um olhar de meritocracia, o nosso Senhor nos olha com um olhar de graça, um olhar que atende o coração quebrantado, um Senhor que nos capacita e nos coloca onde Ele quer, independentemente do que os padrões desse século diz sobre nós. Não sei quais são os pensamentos que vocês têm de vocês, meus irmãos, mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, te diz essa noite, em 1 Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9, você é chamado por Deus. Efésios 1,7, você é perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 13,14, você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é templo do Espírito Santo. Irmãos, renove a sua mente na palavra de Deus, e assim você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém.